9. Acredito que aí no Brasil ainda é tarde. É uma honra muito grande para mim estar aqui presente no 2º Congresso Internacional de Oncologia Clínica e Laboratorial. Gostava de agradecer à organização do Congresso por me ter convidado, que está a ser muito gratificante para mim. Dr. Paulo, gratidão pelo convite que me foi formulado. Eu sou Jorge Chendo, médico especialista em medicina do trabalho, atuo em Angola já há sensivelmente 13 anos e nos últimos 12 anos tenho estado a dedicar a minha vida para a medicina do trabalho em diferentes áreas. O tema que trago aqui para o nosso congresso é desafios contemporâneos para a medicina do trabalho, a oncologia e o ambiente laboral. Vamos fazer essa contextualização da oncologia e o ambiente laboral. No final da apresentação, caso ainda tivermos tempo, poderão colocar todas as questões que eu terei muito gosto em clarificar e vamos partilhar conhecimento. Eu digo sempre que a medicina do trabalho nunca anda só, ou seja, o médico do trabalho nunca atua só, precisa de todas as outras áreas inerentes, como enfermeiros, técnicos de laboratório, higienistas, biomédicos e todas as outras áreas inerentes que constituem, então, esta grande família da medicina do trabalho e a saúde ocupacional. E no ambiente laboral, também o facto de as pessoas que têm idade laboral passarem a maior parte do tempo no local de trabalho, pressupõe que é neste ambiente laboral onde adquirimos também diferentes doenças, tanto doenças do trabalho como doenças ocupacionais. E dentre essas doenças também temos as doenças oncológicas, que hoje por hoje já são consideradas como um fator, um problema de saúde pública. De forma introdutória, é que os aspectos oncológicos ou as doenças oncológicas cada vez mais surgem por N fatores que acometem as sociedades, que leva a considerar isso como uma doença um problema de saúde pública, e as principais causas, e também faz parte, já é considerada como uma das grandes causas do absentismo no local de trabalho. Por isso é necessário tomarmos medidas preventivas principalmente e de controle para essas doenças. O nosso objetivo, a nossa palestra terá como objetivo a discussão dos agentes ocupacionais cancerígenos na atualidade. Vamos abordar as tendências epidemiológicas e as mudanças demográficas também, visto que, dependendo da etimologia, a localização geográfica e a exposição aos fatores de risco, a incidência pode ser de um determinado tipo de câncer, pode ser maior ou menor, dependendo desses fatores. Vamos explorar também ou abordar os desafios contemporâneos aqui nós, médicos do trabalho. Eu, na verdade, não falaria só sobre os médicos do trabalho, mas falaria sobre todos os profissionais de saúde, tal como disse anteriormente, que não é só, ou não são só os médicos do trabalho que intervêm nisso, é uma equipa multidisciplinar. E no final vamos trazer aqui algumas soluções práticas e integradas para tratarmos os referidos casos. Pronto. Falando da epidemiologia como tal, cada vez mais o estilo de vida atual, isso é uma controvérsia, mas alguma literatura aponta que hoje, por causa de todos os fatores, há uma longevidade do tempo de vida. E isso faz com que haja uma maior força de trabalho de pessoas com uma idade já avançada. Então, para essas pessoas, a prevalência do câncer é maior, mas isso não quer dizer que as pessoas com idade inferior não estão expostas, ou seja, não correm risco de desenvolver tais doenças, porque lá veremos mais lá para frente que existem vários fatores de risco que fazem com que surjam essas doenças. E por estarmos a falar do ambiente laboral, é a exposição a esses fatores no ambiente laboral que então vão trazer o surgimento do câncer. Aumentando. Então, os agentes cancerígenos no ambiente laboral
Existe a Agência Internacional de Rastreio e Classificação desses agentes, então cada vez mais vão atualizando os fatores de risco ocupacionais que podem estar na origem dessas patologias cancerígenas. Então, quais são esses agentes? Dividimos aqui em agentes físicos, como, por exemplo, a radiação ionizante. Aqui vamos trazer os profissionais de saúde expostos com aparelhos que emitem radiações, a radiação solar, os agentes químicos, como amianto, benzeno, solventes, hidrocarbonetos aromáticos, os agentes presentes em indústrias, na construção civil, a pintura, que temos o cimento em si, são todos agentes que, quanto mais expostos as pessoas, os trabalhadores estiverem, maior é a chance de desenvolverem uma doença cancerígena. Já vimos os agentes físicos, os químicos. Para nós, diretamente, temos os agentes biológicos também. Sabemos que passamos a maior parte do tempo em laboratórios, em hospitais, em unidades hospitalares, o que faz com que estejamos expostos também a agentes biológicos que podem fazer com que haja desenvolvimento de doenças cancerígenas. Então, eu não sei se conseguem ver os slides, que a minha internet vezes é que falha. Doutor, consegue-me dizer se estão a ver os slides? Conseguem acompanhar? Perfeito. Então, dito isso, que pela exposição dos fatores de risco ocupacionais, né, que os fatores estão divididos nesse grupo, os físicos, químicos, biológicos. Aqui os ergonómicos não são muito cá chamados, né? Então vamos nos focar nos físicos, químicos e nos biológicos. Então vamos para os principais tipos de neoplasias que estão relacionadas aos trabalhos. Sendo que, dependendo do ambiente laboral ou do tipo de trabalho a que o indivíduo está exposto, os fatores de risco ocupacionais também diferem. Assim que os tipos de câncer vão estar relacionados aos fatores de risco a que esse trabalhador está exposto. Mas os principais, temos o mesotelioma, o câncer do pulmão, leucemias e câncer da medula, temos tumores das cavidades aéreas superiores, tumores relacionados à radiação ionizante, o câncer da pele e tantos outros que resultam dessa exposição ocupacional. Pronto. Dito isso, há uma necessidade, indo agora para a parte dos desafios contemporâneos para a medicina do trabalho. Anteriormente, a medicina do trabalho estava focada só no estudo ou na avaliação do homem ou mulher trabalhador e o ambiente de trabalho a que está exposto. E isso fazia com que, por vários fatores, primeiro é que os trabalhadores não sabiam exatamente quais são os fatores de risco ocupacionais que estão expostos e, por outro lado, vamos aqui chamar uma outra figura, que é a figura dos higienistas ou dos engenheiros de segurança, que são os principais agentes para a avaliação dos locais de trabalho com o objetivo de identificar os fatores de riscos ocupacionais. Então, esses indivíduos vão fazer uma avaliação, primeiro uma identificação, após a identificação faz-se uma avaliação qualitativa para vermos qual é o tipo de risco que predomina naquele ambiente, visto que falamos anteriormente dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Existem outros dois, né, os psicossociais, mas não vou chamar aqui porque não tem uma relação direta com câncer. Então, chamamos esse grupo de profissionais, que é que vão fazer a avaliação. Com base nisso, o que é que nós, médicos do trabalho, profissionais da área de medicina do trabalho, devemos fazer? Vamos desenhar, então, todos os programas. Tem o PPRA, que é o Programa de Proteção do Risco Ambiental, que pegamos em todos os elementos deste programa e vamos desenhar os nossos PCMSOs, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Este programa contém todas as normas legais que regem o local onde está a ser exercido o trabalho, a região geográfica. Depois,
é descrito de forma detalhada todos os fatores de risco ocupacionais que estão naquele local de trabalho e depois definimos o tipo de exame a que cada trabalhador será submetido. Nesses exames, estamos a falar dos exames de saúde ocupacional, que são os 4 principais: o exame de admissão, o exame periódico, o exame ocasional, o exame de demissão. Fugindo um pouco do tema do câncer, vou falar rapidamente sobre esses 4 tipos de exames. O exame de admissão é aquele a que todo trabalhador deve ser submetido para avaliarmos as condições físicas e psíquicas a que este trabalhador está a ser contratado para a organização. E depois de algum tempo, dependendo dos fatores de risco ocupacionais a que este trabalhador está exposto, é definida a periodicidade para voltar a fazer o exame, que para trabalhadores com idade compreendida entre os 18 aos 45 anos, segundo as NRs, devem realizar o exame de 2 em 2 anos. E os que estão acima de 45 anos realizam anualmente. Mas esta periodicidade pode reduzir em função da avaliação, em função da quantidade de riscos ocupacionais a que esse trabalhador está exposto. Assim que um trabalhador pode ter a idade entre os 18 e 45 anos e realizar o exame com uma periodicidade de 6 meses, por exemplo, ou com uma periodicidade trimestral, dependendo da exposição a que está. Com o objetivo de fazermos uma comparação dos resultados a quando o indivíduo foi admitido e depois de X tempo de exposição, como é que está a saúde deste trabalhador, o estado deste trabalhador. E depois, neste documento que disse anteriormente, também devemos deixar claro e específico quais são os equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva que este trabalhador deve utilizar. E, para além desses equipamentos, também devemos quantificar o tempo de exposição a esses fatores de risco. Por exemplo, numa mineira, mas vou trazer aqui para a nossa área de saúde, um indivíduo que trabalha numa unidade onde tem radiações ionizantes, tomografias, radiografias e afins, qual é o tempo de exposição que esse trabalhador deve ter, apesar de utilizar os equipamentos de proteção individual e coletiva. Ainda assim é importante determinarmos o tempo de exposição. E depois disso, vem os exames, os ocasionais, que temos de nexo de causalidade, que vem aqui abaixo, e de retorno ao trabalho, depois de uma baixa médica prolongada, e outros exames que podem surgir consoante a necessidade do médico do trabalho, a necessidade do trabalhador ou da entidade empregadora. E depois o exame de demissão. No final desses exames é que vem, então, o documento que vai dizer se o trabalhador está apto ou não para a função, está inapto, ou seja, pode vir 4 possíveis exames. Apto com restrições, inapto temporariamente ou inapto definitivamente para a função. Agora vamos falar sobre o diagnóstico e o nexo de causalidade, que não deixa de estar fora dos desafios, porque vimos que se anteriormente só estávamos a ver, ou seja, focados na identificação dos fatores de risco, na realização dos exames, hoje por hoje, com a evolução da tecnologia, com a maior exposição, ou seja, existem novos equipamentos e quanto mais sofisticados forem os equipamentos, maior pode ser a exposição aos fatores de risco. Isso é uma controvérsia muito grande também, porque suponhamos que anteriormente os equipamentos de tomografia não eram tão evoluídos e as pessoas preocupavam-se mais em utilizar o equipamento de proteção individual porque sabiam que a radiação emitida era maior. E hoje por hoje podemos cair no erro de dizer, ok, este equipamento, como é muito evoluído, talvez não tenha tanta radiação, então não tenho que me proteger como tal. Mas não vamos falar isso de forma generalizada. Então, aí entra o grande desafio do profissional de medicina do trabalho, que para além da identificação, vem a parte da literacia. Tem que informar os trabalhadores quais são efetivamente os fatores de risco ocupacional a que eles estão expostos e quais são as patologias que podem ser causadas por essa exposição, de forma que o próprio trabalhador tenha consciência
de cumprir todas as recomendações, desde o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, o tempo de exposição e outras todas as recomendações que são passadas para evitar o impacto desses fatores de risco para a sua saúde. Eu acho que fui para um slide errado, não era aqui. A ver. Pronto, estávamos aqui. Então, e depois, a outra dificuldade que acaba por ser um desafio por norma, os profissionais de saúde não atuam numa única unidade hospitalar. Pelo menos eu falo a partir de Angola e já tenho tido experiências em outros países, como Portugal, Europa, Espanha e França, onde nos últimos 14, 15 anos tenho estado a rodar, e a realidade é a mesma. Os trabalhadores de saúde normalmente não atuam numa única unidade hospitalar. O que faz com que, apesar de nós médicos de uma determinada unidade hospitalar cuidarmos de todo este processo e elucidarmos o trabalhador pode estar numa outra unidade onde as normas de segurança ou de medicina do trabalho não estão tão alicerçadas. Então, há um desafio muito grande de fazermos a literacia, de passarmos a informação de forma contínua, né? E para que os trabalhadores percebam e sejam eles os promotores da saúde e da prevenção no local de trabalho. E uma vez que o trabalhador não está numa única unidade hospitalar, acaba por haver um desafio muito grande em estabelecermos o nexo de causalidade. Foi identificado uma possibilidade de haver uma doença cancerígena, por exemplo, um trabalhador é um profissional de saúde, suponhamos que seja um enfermeiro, mas atua em enfermagem do trabalho numa empresa de construção civil. E de tempo em tempo, quando ele estiver no seu consultório, não vai usar a máscara, e pode sair dali e passar numa zona onde tem exposição ao cimento e aos poucos vai inalando essa silica. Falo do cimento, podia falar também de outros agentes cancerígenos. E passado X tempo, o indivíduo desenvolve uma silicose, por exemplo, ou uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e para fazer o nexo de causalidade, o que vai passar na cabeça do profissional ok, ele é um enfermeiro ou ele é um biomédico, como é que desenvolveu esta silicose que é provocada pela exposição ao cimento, à silica, né, do cimento, e complica ou dificulta o processo do nexo de causalidade, porque sabe que esse enfermeiro trabalha na unidade hospitalar, mas afinal, numa outra instituição, ele trabalha, na enfermagem do trabalho está exposto, por exemplo, a este agente. Eu falo da silica, podia falar de outros agentes. Há vários cenários que fazem com que haja uma grande dificuldade de estabelecer o nexo de causalidade. Doutor, diga-me se estiver a ir muito rápido. O meu sotaque de Angola, não sei se está a ser bem percebido. Então, o que é que vamos fazer? O que é que nós devemos fazer? Quais são os desafios face à utilização das novas tecnologias? Então, com o surgimento das novas tecnologias também surgem, como disse anteriormente, alguns fatores de riscos novos. Por exemplo, aqui eu trago a nanotecnologia, que traz-nos aqui partículas com efeitos que ainda não se conhecem como tal, ou seja, há uma exposição a novos agentes que ainda não foram estudados, ou seu impacto para a saúde do trabalhador ainda não estão efetivamente identificados. Então, isso acaba por ser uma função e um desafio muito grande para todos nós, para podermos identificar e redobrar aqui as medidas de biossegurança e as medidas de segurança em si. Estamos a falar no ambiente clínico, vamos falar de biossegurança. E depois aqui trazemos também o teletrabalho. O teletrabalho tem muito que se diga, porque imaginemos que o trabalhador está a desenvolvê-lo em sua casa, e perto da sua casa existe uma indústria, por exemplo, de óleo e gás, né? E está aí exposto ao benzeno que é liberado ali pelas chamas,
e automaticamente ele vai aí desenvolver patologias cancerígenas resultantes da exposição ao benzeno. Agora lá está, vamos ou não relacionar isso ao trabalho, sendo que o indivíduo está em sua casa, mas tem esse tempo de exposição porque está em casa a trabalhar de forma fixa. Então, depois, aqui surgem grandes desafios que, por norma, vão até para o fórum legal. Os profissionais de medicina do trabalho acabam por frequentar muitos tribunais para discutir tais temas que são muito controversos, porque de um lado tem a parte ética, tem a parte dos princípios deontológicos, e do outro lado está uma realidade paralela que pode efetivamente estar na causa, ou seja, no surgimento das doenças cancerígenas. Pronto. Agora, vamos falar do acompanhamento do trabalhador com diagnóstico do câncer. Este é o tema. Sabemos que o tratamento, ou seja, a identificação tardia das doenças cancerígenas fazem com que o seu prognóstico, ou seja, podem alterar o prognóstico, né? E para além disso, os tratamentos das doenças neoplásicas é prolongado. E isso traz aqui um grande tema para as organizações, porque um trabalhador oncológico acaba, primeiro, por estar afastado do local de trabalho por muito tempo, e depois, com um retorno incerto, para as organizações, acaba por haver necessidade de treinar outros profissionais para que temporariamente ou até depois definitivamente possam cobrir este vazio em que o doente, o trabalhador que está doente deixou, e depois trabalhar torcendo que corra tudo bem, a parte do diagnóstico, vem a parte do retorno ao trabalho, que também traz os seus temas, que são muito desafiadores. Traz aqui muitos aspectos psicossociais no ambiente laboral, como estigma, uma insegurança, e todo o trabalho de casa que tem que se fazer, porque identificando que esse cancro foi provocado no local de trabalho, tem que se fazer um estudo, ou refazer o estudo todo, para vermos aqui alguns aspectos. Que aspectos vamos ver? Primeiro, foi feita uma avaliação, uma identificação dos riscos ocupacionais. Foi feita uma avaliação qualitativa e quantitativa desses riscos? Sim, foi feito, ok. Foram atribuídos equipamentos de proteção individual ao trabalhador, individual ou coletiva? Sim ou não? Se sim, ok, foram atribuídos equipamentos, mas não basta. Após a atribuição, houve formação contínua e capacitação desses trabalhadores a ensinar-nos como devem utilizar esses equipamentos, ao cumprimento do tempo de exposição, sim ou não? Então, há aqui um trabalho muito grande que deve ser feito para aferirmos de facto o que é que aconteceu, o que falhou para que haja o surgimento desta patologia. E depois de fazer isso tudo, vem um reenquadramento. E esse reenquadramento também faz o estudo, claramente que o trabalhador já não vai estar naquela função, poderá estar na mesma função, mas não no mesmo ambiente laboral, ou reduzimos o tempo de exposição ao agente causador da doença. Então, são aspectos que até financeiramente têm um custo muito grande e um impacto grande, tanto para as organizações, para o trabalhador, como para todas as pessoas que estão à volta do trabalhador, porque um doente oncológico acaba por ser, o desafio acaba por ser multidisciplinar, desde os familiares, os colegas de trabalho que tinham afinidade, o volume de trabalho que vai se redobrar pela sua ausência, mas isso não é muito cá chamado, porque eu acredito e digo sempre que o maior ativo das organizações são as pessoas, e é o bem mais valioso que todas as organizações têm. Então devemos sempre preservá-lo. Sobre o envelhecimento, isso falei na introdução, acredito que estamos todos de acordo que quanto mais idade tivermos, maior é o risco de termos um impacto direto dos agentes cancerígenos.
Agora, aqui vamos falar, então, já que identificamos os fatores de risco, vimos o tipo de exposição, o que fazer com esses trabalhadores, então vem agora as estratégias para prevenção e vigilância, né? Essas estratégias passam por 3 níveis. Temos a prevenção primária, que é tudo que estava a dizer anteriormente, desde a identificação dos fatores de risco ocupacionais, agentes químicos, físicos, biológicos, para nós que somos profissionais de saúde. E depois temos que fazer uma substituição dessas substâncias perigosas por umas menos agressivas ou reduzir o tempo de exposição a elas, ou a utilização dos equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva também. E aqui trago um ponto importante, que é a educação continuada dos trabalhadores. Este é um ponto que eu sempre digo, que não adianta fazermos tudo que eu disse anteriormente se o trabalhador não for educado. Quando digo em educação é que não for, que ele não esteja ciente dos fatores de risco a que ele está exposto. Porque é importante que ele saiba, para que ele seja um agente promotor da saúde no local de trabalho. Então, a prevenção primária passa por isso, pela identificação dos riscos, para fazer avaliação qualitativa e quantitativa, e finalizando com a parte da educação, que é muito importante fazermos a literacia e a educação de todos os trabalhadores. Aqui vamos falar da educação secundária. Na educação secundária é quase tudo que disse anteriormente, que também passa pela... Já identificamos os fatores de risco, já atribuímos equipamentos de proteção individual e coletiva, já formamos o trabalhador, então vamos para a parte secundária, que é a realização dos exames periódicos. Então, com base em vários requisitos, né, como a idade, o tempo de exposição aos fatores de risco, aí vamos definir a periodicidade da realização desses exames e depois criar os protocolos que são baseados em evidências, fazer o PSMSO, como disse anteriormente, e temos que valorizar o exame clínico e o histórico ocupacional deste trabalhador. Por que eu trouxe isso por último? Há um exemplo que eu disse anteriormente do trabalhador, do enfermeiro, que trabalha no hospital, né? E depois vai desenvolver uma silicose. Então é importante fazer uma anamnese completa, e na anamnese completa temos que também ir aqui para a parte integrativa, que vamos estudar o estilo de vida deste doente ou deste trabalhador, para percebermos que ou seja, só fazendo esta anamnese exaustiva é que vamos encontrar elementos que nos podem trazer a realidade e fazer a correlação do seu quadro clínico com o local de trabalho, que pode não ser o principal, mas um secundário. E depois passamos então para a prevenção terciária. Aqui, o terceiro nível da prevenção terciária é referente já para aquelas pessoas, para aqueles trabalhadores que são doentes oncológicos com causa identificada laboral, e depois, no final do tratamento ou a meio de tratamento, se eles estiverem estáveis, têm que retornar ao trabalho. Aqui entra a parte da prevenção terciária, que temos que desenhar todo um programa para o seu retorno, definir as horas de trabalho, o tipo de trabalho que vai fazer, reenquadrá-lo, retirar da exposição aos fatores de risco ocupacional a que estava exposto, e depois também promovermos hábitos saudáveis, porque, claro, que eu acredito que é consensual que quanto menos imunidade o indivíduo tiver, quanto menos hemodinamicamente o trabalhador estiver, maior é a probabilidade de ter efeitos colaterais, ou seja, maior é o impacto dos agentes causados à sua saúde. Depois o processo de reabilitação também, que acaba por ser um desafio até para as organizações, porque este trabalhador, primeiro, é que não vai exercer a função que exercia anteriormente no tempo e na intensidade com que fazia. Depois, a necessidade de se fazerem reabilitações, pode haver algum absentismo, e vemos muito também o presenteísmo, que é o facto do trabalhador, ao retorno ao trabalho, ele está lá presente, mas não produz, né? Vamos para o presenteísmo, mas esse é um tema para uma outra abordagem. Então, vimos esses 3 níveis de prevenção, e já estamos bem na fase final da nossa apresentação.
queria ficar mais tempo, mas estamos na fase final. A parte do retorno ao trabalho e a reabilitação ocupacional e tudo que disse anteriormente. E nisso temos alguns princípios também, que vamos primar a valorização de todas as características únicas desse trabalhador, porque podemos ter dois trabalhadores com o mesmo tipo de cancro e terem um tempo de evolução diferente, um tempo de retorno ao trabalho também diferente. Temos que ter uma comunicação clara com todo o time que está envolto a esses trabalhadores. Temos que ter uma flexibilidade também com todo o comportamento laboral do novo trabalhador ao seu retorno ao trabalho. E isso vai levar a uma jornada reduzida, pode também trazer uma redução da sua capacidade cognitiva e física, e vamos aqui voltar a tocar que devemos mesmo evitar a exposição desse trabalhador aos agentes cancerígenos. Aqui a ética e sigilo e inclusão é visto que este doente, por estar numa organização, essas informações podem chegar até aos recursos humanos, ao capital humano. Nós aqui chamamos recursos humanos ou capital humano, não sei como é que chamam no Brasil, e depois há uma controvérsia, ok, eu devo explicar todo o quadro clínico do trabalhador a um indivíduo que não é profissional de saúde, e depois isso pode levar ao rompimento ou incumprimento da deontologia médica, e depois o trabalhador é exposto, ou seja, acaba por ser vítima de discriminação, pode ser vítima de discriminação por falta de literacia de outros colegas, e sabemos muito bem quais são os efeitos dos tratamentos oncológicos, aquela alteração toda que o organismo sofre. Isso pode trazer aqui, claro que baixa a autoestima do trabalhador e ser depois um motivo de estigma muito grande. Então aqui entra um outro tema que é desafiador para as organizações, para o médico, para o médico não só, peço desculpas, para todos os profissionais de medicina do trabalho, como disse anteriormente, que não é só o médico que atua, ou seja, o médico não atua de forma isolada. Eu digo sempre isso. Precisamos dessa equipe multidisciplinar. Então acaba por haver aqui uma situação de controvérsia do que efetivamente fazer com este trabalhador em termos de sigilo e ética médica, e como voltar a incluir este trabalhador num ambiente laboral. Aqui, para o futuro, trazendo a oncologia ocupacional para o futuro, aqui nós devemos tirar proveito de toda a tecnologia, a inteligência artificial. De que forma? Vamos utilizar os equipamentos, hoje por hoje, os equipamentos para mensurarmos a contaminação ambiental, a exposição ao ruído ocupacional, a hidrocarbonetos e outros agentes biológicos, utilizarmos toda a tecnologia que vai favorecer, ou seja, de um lado vai favorecer, do outro lado traz resultados mais palpáveis e medidas mais exatas, ou em termos de quantificação e ver o tipo também. E depois devemos também ter aqui protocolos automatizados, a utilização de softwares que permitam que, independentemente do local onde o indivíduo estiver, consegue ter informações relativas ao local de trabalho a que esses trabalhadores estão expostos. Por exemplo, posso estar aqui em Angola e receber informações da vossa parte por causa da exposição de uma contaminação hospitalar. Então, tirar proveito de toda a tecnologia, em vez de lutarmos contra e estarmos nos modos operantes antigos, e fazer uma resistência à tecnologia, vamos abraçar e tirar maior proveito nessa automatização e dos trabalhos e da medicina como tal. E por aqui, já de forma a concluir, vamos dizer que a oncologia no ambiente laboral é uma realidade, que todos nós estamos expostos a esses fatores de risco. Há necessidade dos profissionais de saúde cada vez mais falarem e transmitirem o conhecimento e a literacia para os colegas e para outros trabalhadores, e haver muita clareza nessa comunicação para que todos percebam que manter a saúde no local de trabalho, reduzir o impacto dos fatores de risco que podem trazer doenças cancerígenas, é um trabalho de todos nós.
Eu não sei qual é a realidade do Brasil como tal, mas cá em Angola, para toda Angola, nós somos apenas menos de 120 médicos especialistas em medicina do trabalho, o que é um número, é uma gota no oceano, é insuficiente para fazer a promoção da saúde no local de trabalho. Então, há essa necessidade de formar pessoas, há necessidade de trazer a literacia. Eu bato sempre na fase da literacia, porque conhecimento é poder e conhecimento salva vidas, para que essas pessoas sejam agentes promotores da saúde e assim reduzimos as doenças cancerígenas e outras doenças profissionais e ocupacionais. E gratidão por estarem aqui. Na minha língua materna dissemos Tua Pandula Chalwa, muito obrigado. E sinto-me muito honrado mais uma vez por estarem, por se predisporem a ouvirem-me e partilharmos esse conhecimento. Eu vou passar a palavra ao doutor. Espero que tenham muitos acréscimos e muitas dúvidas para que possamos aqui abordar